Bem, vamos começar aqui. Ai, meu Deus do céu, tem tanta Eu coisa. começaria com aspas, que eu acho que é a mais... Começar com aspas? Sim. Então sim. tá, vamos acho que essa é começar. interessante porque ela é muito recente, né? Tipo, é a mais... Então, assim, vamos começar com o do aspas e ir desenrolando, Beleza. né? Porque tem várias notícias do aspas. A primeira de todas é a notícia de capa, né? Valorant aspas deixa a Loud após 2 anos na organização. Daí, ó, Aspas anunciou através das redes sociais nessa segunda-feira, no caso dia 11, que o contrato com a Loud terminou e que está aberto a escutar novas propostas. O jogador de Valorant agradeceu a organização brasileira pelo tempo em que passou ao lado dos companheiros de equipe. E aí tem aquele vídeo lá, né, que ele postou, caso vocês não tenham visto. Ele falou que ele queria agradecer a Loud pelos 2 anos, tudo que fizeram por ele, avisar que ele vai morar com o Saci, mas o próprio Saci falou que ele não ia jogar na Sentinels, que ele só tava realmente ali passando um tempo na casa do Saci pela amizade que eles tinham, né, e não ia jogar na Sentinels porque a Sentinels tá, né, anunciou que tá mal das pernas, exatamente, né? eu ia falar isso, né? Não... Tem uma especulaçãozinha dele na Sentinels, mas como você falou, vontade é uma vontade vontade. Exatamente. Então, assim, faltava grana. Pelo menos o que ficou sabendo é que a Sentinels gastava só com o salário $700 mil por mês. absurdo. Né? Então eles não iam ter cacife pra contratar o Aspas. Várias notícias foram dadas, inclusive, sobre isso, de onde é que o Aspas poderia ir. Falaram até de fora do Américas. Falaram de Ásia. Falaram de times da Pacífico, exatamente, né? O Spaca falou disso, alguns leakers falaram que ele poderia ir pro Pacífico. E no final das contas, parece que ele vai pra Leviatã. Já já a gente fala disso, mas já aproveitando então, falando da saída do Aspas, tem uma outra matéria que é sobre a insatisfação do Aspas, né? Que um dos possíveis motivos, né? Aí, justamente depois do anúncio, que o anúncio encerrou. E, no entanto, segundo The Enemy, aqui a notícia do Mais Esporte falando que, segundo The Enemy, as motivações para a decisão foram resultado de uma série de fatores que se acumularam ao longo do tempo. Na publicação, o jornalista Bruno Povoleri afirmou que Aspas considerava deixar a Loud desde o Champions 2022. Desde o ano passado, quando eles foram campeões. Fez 1 ano agora, essa semana, da conquista deles. Como aconteceu com o Saci Pancada. Porém, a organização o convenceu a permanecer para o ano seguinte. Ao longo da temporada, Aspas perdeu a confiança na equipe e também na estrutura da Loud nos Estados Unidos, sede do VCT Américas. A organização resolveu a insatisfação inicial, mas Aspas já havia tomado sua decisão. Além disso, o pai do jogador viajou aos Estados Unidos para avaliar a situação. Ainda na apuração, outro ponto de discordância foi o não cumprimento de algumas promessas feitas pela Loud. Aí eu acho que é onde pega, tá? Mas vamos continuar. Além disso, pessoas próximas à estrela do Valorant argumentaram que ele deveria aproveitar melhor o momento de sua carreira para obter um salário superior ao que recebia. Em um momento crucial durante o Champions 2023, informações de um leaker indicaram um clima ruim entre Aspas e outros jogadores da equipe. No entanto, essa questão não influenciou sua decisão. O jogador afirmou em coletiva que não tinha intenção de deixar a Loud, que também foi um caso muito, muito emblemático, que estavam massacrando os jornalistas por estarem falando que tava todo mundo cravando que o Aspas ia sair. E aí a Loud ficou agindo, a Loud como time, né? Não a organização, mas os próprios jogadores ficaram, não, isso aí é mentira, pau coisa e tal. E no final das contas... Parece que vai... né? Parece, não, ele Não, já vai rolar, saiu. né? Já saiu. Só que aí os repórteres, os jornalistas foram muito atacados. Parece que ele já tinha uma noção desde antes, né? Curiosamente, para ser eliminado do Mundial, Aspas afirmou que em uma entrevista coletiva que não tinha intenção de deixar a Loud. No entanto, naquele momento, ele já havia tomado a decisão, mas não havia comunicado internamente. Loud tentou renovação de contrato, mas Aspas não aceitou. Então, eu acho que... Vamos chegar nisso, mas eu acho que tem essa gray area de talvez ele queria ficar em termos diferentes, né? A Loud, ciente do desejo do jogador em deixar a organização, fez uma proposta de renovação e tentou ao máximo mantê-lo por pelo menos mais uma temporada competitiva. Entretanto, o jogador recusou a oferta e optou por anunciar sua decisão de forma independente nas redes sociais, que foi outra coisa também que chamou bastante atenção. A gente fala sobre isso. Por cima, entre aspas, né? Que não estava alinhada com a organização. A Aspas deixou a Loud sem estar acertado com nenhuma organização e planeja avaliar todas antes de decidir o seu futuro. Tem uma outra notícia logo na sequência, inclusive notícia da Raquel, que participou com a gente aqui. Mas vamos falar um pouco sobre isso, John. Eu vou já abrir o disclaimer que, óbvio, esse não é o nosso main cenário, mas a gente tem muita proximidade com o pessoal do Valorant também. Acho que se fosse, assim, se a gente fosse main alguma coisa, seria main LoL, mas o off seria o Valorant, né? O próximo. Mas algumas coisas independem de cenário. É como o esporte funciona. Então eu vou jogar a primeira informação que dá um contexto para isso tudo.
A Loud, e assim como todas as empresas no mundo dos esportes, né? Tá passando por um momento de reavaliação. Onde todo mundo tá avaliando sobre gastos Sim, e como sim. a gente vai... Isso, você que tá assistindo, você tem que entender isso. Ontem com o Caco eu não podia falar tanto disso, porque é lógico, o Caco tem que defender o dele. E ele também tem E as proibições institucionais. E a né? Ele Riot não também, pode pra ser falar. bem sincero, a Riot tá muito bem. Tá, Acho que pra a caralho. Riot especificamente, a publisher Riot, Sim. tá super bem. A Riot Games está muito bem. Maravilhosa. Agora, os times, não é que eles estão mal, é que existia uma expectativa do que o eSport pode se tornar, tem crescido, mas a gente tem que regular, porque os gastos já estavam estourando. Sim. Inclusive, fala-se não, isso é um fato, que em 2024 os salários de todos os jogos envolvendo o Riot, né, não sei como é que é o CS, vão cair. É óbvio que quando a gente fala isso, não são os contratos sem atividade. Porque é ilegal, você não pode chegar e baixar o contrato do nada. Mas os próximos contratos, os jogadores que serão contratados a partir de 2024, eles vão ganhar menos. Os times, como uníssono, eles estão meio que concordando em dizer vamos baixar porque a gente exagerou. Pra ficar uma coisa sustentável, né? Então, por que eu tô dando nesse contexto? Porque eu acho que tem muito a ver com isso, baseado no que aconteceu no passado. Então, vamos voltar para 2022. A Loud é campeã. É um momento de muita alegria, né? Para todos que estão envolvidos ali. Mas a alegria dura muito pouco. Porque na sequência, você percebe que agora que somos campeões, nós estamos num nível muito grande. Se você é campeão de um esporte, você quer receber, em relação ao cenário, quanto, chefe? Um salário muito bom. Talvez o melhor salário. Né? Se não for o maior, próximo disso. Então, apesar dos contratos, eu não vou saber ter essa info que eu vou falar que agora eu não tenho certeza, você pode talvez me confirmar, se o contrato deles terminava no final daquele ano. De quem? Dos meninos da Loud. Da Valorant não manja. Esse eu não vou ter certeza, mas independente disso, mesmo se o contrato não terminasse, é natural, quando um time atinge isso, querer renegociar. Isso é natural. Às vezes dá certo, às vezes não. E a gente sabe que o Pancada e o Saci saíram pra ganhar muito bem nas Sentinels. Muito bem. O Aspas não saiu. E em questão de jogador estrela, o Aspas talvez era o que mais se destacou. Ele fechou 2022 como o melhor do mundo. Justamente. Ponto, né? Não tem como a gente saber se ele renegociou, mas pelo que ele fala, promessas não foram cumpridas. Sim, quais a gente não sabe. Se foi uma condição de casa, de dinheiro. Mas no meu parágrafo tem a ver com o salário, né? Então, provavelmente alguma promessa nesse sentido, no meio desse, não foi cumprida. E é complicado demais um jogador que tá tão bem, se ele acha que ele vale mais. O melhor do mundo, porra. Tá ligado? Não é só um cara que foi campeão do Mundial. Ele é campeão mundial e o melhor jogador do mundo no ano. Só que aí começa a gerar situações, não tô falando que esse é o caso, tá, gente? Mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Vamos supor que o Shep, ele acha que ele é o melhor do mundo. Como ele falou, ele que merece receber mais. E isso vira uma coisa que ele briga constantemente todo dia com a org. Eu, que sou um outro cara do time dele, falo, nossa, ele não tá prestando atenção no jogo, tá querendo isso. Mas a gente não consegue viver o que a pessoa tá sentindo. E tem uma vírgula ali muito interessante, que é a questão do pai dele vir para os Estados Unidos para ajudar a resolver. Ou seja, claramente tinha uma incomodância muito grande da parte dele, pro pai ter que vir ajudar. Quem geria a carreira do Aspas era o pai e uma advogada. Só que nas últimas 72 horas, o pai e a advogada vieram para tentar conversar com a Loud. Não deu certo. Ah, isso eu não sabia. Aí ele trocou para uma agência que era a agência que agenciava alguns jogadores do NA. Ficou menos de 48 horas nessa agência e foi pra terceira, que é uma agência que chama Prodigy, que é a agência do Tens, essa galera. E eles estão com ele agora. Entendi. E esses caras estão agenciando, falando em nome do Aspas e conversando. Então, lembrando assim, que a gente tá falando que o Aspas foi o melhor em 2022. Esse ano... Eu dei o contexto pra puxar por esse que ano a tem o satisfação Les, não ele teve. desempenhou muito bem, mas a gente tá falando do ano passado, tá? Isso, justamente. Tô dando contexto do ano passado porque, de novo, talvez ali tenha ficado essa coisa não em aberto, não negociada, né? Então, claramente tem uma insatisfação. A gente entende também que isso afetou o split deles. Sempre se falava, né? Durante todo o ano. Split não, um ano, né? Sim. Que, pô, tem coisas pessoais, coisas fora de jogo. Então, com certeza tem a ver com isso. E, sendo bem sincero, ele tá escolhendo não só o time que ele vai ter mais chance de ganhar, mas também um time que ele vai ganhar bem. Porque na conjuntura que o esporte tá do jeito que a gente tá falando, alguns times ainda têm bala pra poder pagar. Inclusive, Então, assim, a gente vai ler sobre essa notícia ainda mais 2 notícias, tá? Que a gente tá indo aos poucos, como a gente falou. Foi se desenrolando. Ele saiu,
Aí a gente vai comentar a saída. Teve a notícia dos prováveis motivos da saída e depois tem uma notícia do PH falando sobre a infraestrutura e depois tem a notícia da Leviatã, tá? Então é uma construção. Aproveitando e falando justamente desse motivo da saída aí, né, uma parte da reportagem ali, ele pega uma coisa que me pegou um pouco assim, que a gente teve um pouco parecido no LoL, que foi a saída dele. Porra, se você parar pra pensar, o Aspas, cara, ele representa pra Loud, ao meu ver, muito. Com certeza. O cara foi o melhor do mundo, tá ligado? Em 2022. Ele é carismático. Ele é carismático, ele é um ídolo, tanto que ele tá saindo agora da Loud com a torcida, na sua grande maioria. Na verdade, acho que eu não vi ninguém falando mal do Aspas. Todo mundo ama. O cara entregou. Assim, a torcida pode não ter ama. entregado tanto quanto no ano passado, mas é um cara esquilado. Esquilado a gente sempre... E eu acho que eu não vi ninguém da torcida da Loud batendo no Aspas. Acho que todo mundo apoiou e agradeceu por ele. Mas essa saída dele com um post no Twitter é muito anticlimático. É muito parecido com a saída do Tinoz e do Robô. Mas aí... Da PEN. Claro que os motivos são muito diferentes. Mas assim, o Aspas merecia um vídeo de certeza. Saída, sabe? Uma concordo. parada épica. O cara foi campeão do mundo, campeão da VCT Américas, bicampeão do Brasil. A saída dele tinha que ser triunfante, porra, tá ligado? Então, e foi galera, tô fora, é isso aí, obrigado, tchau. Mas eu acho que aí foi ele perdendo a paciência. Sim, tá ligado? Não digo nem que é culpa da Loud, foi E não do final, eu acho que ele perdeu a paciência na sequência. Na sequência de coisas que foram prometidas não cumpridas, situação. E, gente, assim, vamos ser bem sinceros. A partir do momento que ele ficou na Loud para 2023, algumas coisas já eram esperadas. Eu nunca, não vi tantas fotos de como era o centro de treinamento deles, mas claramente a Loud estava montando algo fora do país. Então, obviamente que não vai ser ótimo desde o início. Você vai ter as dores de crescimento, né, chefe? Não tem jeito. Sim. Então, assim, ainda assim, foi um split um ano que começou bem pra eles, né? Eles conseguiram chegar na final, aqui no lock-in. Sim. Então, mesmo com todos os problemas, mesmo com a reestruturação, teve, lógico, coisas que a gente não quer lembrar, né? Campeonatos que a gente não quer lembrar tanto. Mas, sendo bem sincero, era pra ser algo muito mais alinhado com a Loud. É algo que me acende uma red flag, porque já se falava há muito tempo que a Loud tem uma dificuldade nesse encerrar ciclos. Isso já falava-se internamente também, que eles constroem muito bem esses personagens, mas pra encerrar é um pouco complicado. Sim. Então, chato, né? Porque assim... Porque parece que abre uma ferida que depois... E não é dizendo que foi culpa da Loud, porque parece que foi muito, assim... Pra mim é 99% só ele perdeu a paciência. Ele falou, gente, tô saindo. Mas não... E lembrando, não julgando, não estou fazendo nenhum julgamento. Porque a gente não sabe o que aconteceu lá. Pode ser que a paciência dele tenha acabado desde antes. Pode ser que ele tinha conversado 30 vezes e não deu certo. Pode ser que ele só realmente não teve nenhuma paciência. A gente não sabe, mas merecia ser diferente. Sabe? É o Aspas, cara. Ele é o melhor do mundo. Ele foi o melhor do mundo. Talvez ele não seja mais. Ele está entre os melhores do mundo. A história dele com a Loud é muito bonita. Então, eu acho que não deveria ter acabado assim. Né? No final das contas, é porque meu carregador parou de funcionar aqui. Tá. Não, eu vi o Watts com um cabo assim. E tá quase acabando a bateria. Mas eu acho que tinha que ser diferente. Tá ligado? Não. Tinha que ser, com certeza. Mas, de novo, a notícia, ela continua, né? Porque a partir do momento que a gente tem esse anúncio dele no Twitter, a gente tem os potenciais candidatos pra entrada pra essa transferência do Aspas. Não é transferência, né? Pra ele se juntar ao Squad, que eu acho que é a próxima notícia, assim, que seu celular conseguir reviver aí. Meu celular tá meio merda aqui. Pode deixar que eu vou tentando aqui, porque ele tá com mau contato, eu acho. Mas tem uma outra notícia sobre isso ainda, que é justamente o destino e as reações, né? Porque foi falado que o Aspas, ele ficou meio preocupado em relação a justamente as promessas não cumpridas, o que é que poderia acontecer e etc e tal. E tem uma notícia aí do PH, né, que é um dos donos da Loud, falando justamente sobre isso, né, da sustentabilidade do projeto e da dificuldade também. Né? O PH ele falou em uma transmissão ao vivo, o CEO da Loud, Bruno Playhard, falou sobre a situação financeira das organizações norte-americanas do Valorant. Além disso, o PH informou que a Loud visa um projeto sustentável. O CEO afirma que a Loud é sustentável e dá detalhes. Playhard falou da inflação dos salários dos jogadores norte-americanos após um leaker informar que a EG liberou a line-up campeã mundial para escutar propostas. Além disso, informou como é o funcionamento com os jogadores da Loud e como a organização tem um desenvolvimento sustentável. Diga lá. Exatamente, que a gente acabei não fazendo o link aí,
Mas justamente o que a EG fez, muita gente achou isso, tipo, meu Deus, os caras campeões mundiais estão liberando pra falar de salário. Mas, cara, às vezes é assim, chefe. Olha, gente, eu sei que vocês foram campeões, vocês vão querer salário maior, a gente tem condição de pagar até aqui. Se vocês quiserem ouvir outras propostas, show de bola. Então, essa coisa de liberar pra ouvir não é necessariamente algo ruim, tá, gente? Às vezes é algo que, cara... Assim... Às vezes é algo que eu já vi isso acontecer. Tipo, se eles não têm condição de pagar mais pros campeões mundiais, evita o que aconteceu, talvez, com aspas do ano passado pra esse. Inclusive, tem um superchat aqui do Leon Sampaio que ele mandou: o que rola na mídia sobre a EG é que ela propôs renovação mediante redução de salário. Aquele negócio que a gente estava falando. Então, não tem... Mas liberando caso não aceitassem. O que também frustrou os players. E eu super entendo os players estarem frustrados. Sim. Porque imagina só, você acabou de ser campeão do mundo, né? Você fez um marco histórico, fez uma ótima campanha, pá. O que você, como player, esquece todo o resto. Como player, você quer que sua organização chegue e fale: porra, você foi campeão do mundo, você merece mais. Vou aumentar, exatamente. Vou aumentar seu salário. Só que aí a realidade, a vontade, eu não sei o que é, o time chegou e falou: velho, a gente não vai aumentar seu salário, a gente vai diminuir. Assim, imagina só, você acabou de ser campeão do mundo e o time fala: então, eu não vou te dar aumento e nem vou manter, eu vou diminuir o seu salário. Assim, eu acho que ninguém no mundo ficaria num time desse. Nenhum ser humano ficaria. Porque é óbvio, você quer aumentar, você quer ir para outro patamar, você quer subir o seu salário, você acabou de ser campeão do mundo. Então é muito frustrante para os jogadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Enei e toda a Liga de Valorant Internacional perdeu a mão. Os caras começaram a gastar um dinheiro surreal. Não sei se eles ficaram impressionados com o dinheiro das skins no ano passado e abusaram. Eles acharam que o Valorant já tá num patamar e tá em outro. Mas, assim, os caras enlouqueceram, sabe? É que também, assim... Eu posso falar mais por esse lado. Mas foi o ano do Valorant também, né? Sim. Tipo assim, tende-se a entender o porquê que teve toda essa valorização. Sendo que foi o ano do Valorant, no caso, ano 2022 para 2023, você teve um hype gigante. A gente não tinha rolado o que rolou em 23, final de 23 agora, né? Inclusive, novidades aí em breve, tá? Com esse 23. A gente vai conversar com pessoas aí sobre isso. Sobre 23 no Valorant. 23 do Valorant? 23 do Valorant. Tá. Sim, Mas sim. isso aí é... Isso aí é só um spoilerzinho. Negociações. Mas, de qualquer forma, é óbvio que a bolha estoura quando acontecem coisas como aconteceu esse final de ano. Que as ligas regionais têm todos os problemas, o calendário, etc e tal. Mas enfim, continuei, chefe. Não. E aí o Playhard falou justamente isso, né? Que existe uma inflação dos salários fixos americanos que não é sustentável. Falo pra vocês, na Loud é sustentável. A gente pega o dinheiro que o projeto dá, franquias rende, calcula estrutura, paga um salário bom pra cada jogador. Se você pega o dinheiro da skin, o dinheiro da premiação, com todo respeito, os jogadores estão bem. É aquilo. De fato, os jogadores estão bem. Eles estão ganhando uma puta grana, estão ganhando em dólar, coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, não é uma questão de se o jogador tá bem ou não. É percepção, né? É percepção do que ele merece, do que ele quer, do que o cenário roda. Porque a gente não pode pegar a realidade do Brasil e aplicar e dizer que você tá bem. Tipo assim, você tá ganhando $8 mil. Porra. 90% do Brasil ganha muito menos do que isso. Você tem que estar muito feliz. Não é assim que funciona, porra. Você é um dos melhores jogadores do mundo, você rende muito pra equipe, você traz visibilidade, e aí você tem que ganhar proporcional àquilo. Não é porque eles ganham salário X que ele tem que ficar satisfeito porque aquilo ali ele já tá muito bem. De fato, os jogadores estão ganhando bem, é uma grana que pode mudar a vida, só que tem gente que quer ganhar mais, porque acredita que pode ser mais valorizado para aquilo que ele tá entregando. Ao mesmo tempo, tem gente que tá super valorizada. Tem gente que tá ganhando um dinheiro que, com todo o respeito do mundo, não deveria estar ganhando. Porque é um dinheiro que, tipo assim, é absurdo. Sabe? Então, existem as duas situações. Existe quem tem que ser mais reconhecido e pode ganhar um pouco mais. E existe quem tá ganhando um caminhão de dinheiro e devia estar ganhando um Fusca. Tá ligado? Situação complicadíssima. Complicadíssima. E o que o PH fala ali, que eu acho que é o mais importante, é que a Loud, ela é sustentável, assim como outros times aí brasileiros, já ouvi essa fala. E é bom que ele se mantenha assim, porque dá vontade de você gastar muito pro seu time. Mas não adianta nada se você não conseguir manter essa continuidade. As dinastias são colocadas assim, né? A gente vê que a Loud, ela tá conseguindo um bom andamento nos jogos por mais anos por causa disso. Porque ela tá sustentando, tá sabendo gerenciar. Tanto que, pra mim, o que me faz ser fã do PH
Não é nem sobre entendimento de jogo em si, mas ele é um bom gestor, claramente isso. Dá pra entender isso assistindo as coisas dele e falando com ele. Inclusive, teve até... Eu tô até caçando aqui, que essa eu não mandei, mas teve uma questão do PH falar sobre a estrutura em si, né? Alguma notícia que ele falou sobre a estrutura em si do... Porque como o Aspas atacou, teve aquele ataque na estrutura ali, né, indireto, né? Que a estrutura deixou a desejar, obviamente que ele vai querer defender a estrutura, né? Mas agora não... Eu também acho que teve isso, acho que eu li isso também. Mas de qualquer forma, evoluindo ainda mais nesse assunto, falar agora a posição que parece ser a final, que seria o destino do Aspas, né? Parece que ele terá uma nova casa, que é a Leviatã. Então aqui, ó, também notícia na tela pra vocês aí, ó. Nessa quarta-feira, dia 20, Aspas chegou a um acordo verbal com a Leviatã para o elenco do Valorant para 2024. Segundo o jornalista anônimo, não sei como é que é isso aqui. A organização não confirmou a informação, mas o CEO da Leviatã publicou recentemente um vídeo que indicava um possível sucesso na contratação. Segundo Lembo, leaker de Valorant, ainda existem mais surpresas e o contrato ainda não foi assinado. Além disso, os torcedores já esperavam a chegada do jogador na organização devido às movimentações do CEO nas redes sociais. O jogador também publicou nas redes sociais uma foto no aeroporto com roupas azuis, o que aumentou ainda mais os indícios da chegada do jogador. Interesse na contratação de Aspas. Após o anúncio de saída de Aspas à Loud, as especulações começaram a surgir. Um leaker informou o interesse da organização em contratar o jogador brasileiro. Além disso, após a notícia, o CEO da Leviatã, Fernando Dias, confirmou a proposta da organização para contratar o atleta. O interesse na organização surgiu após a saída de Tacolila, que fazia o papel de duelista na organização. A Leviatã foi transparente quanto ao interesse com o jogador e na última semana afirmou através das redes sociais que a contratação só dependia do Aspas. Durante uma live, o CEO detalhou alguns detalhes da proposta que o time realizou para o jogador brasileiro, como parte dos lucros das vendas de camisas e outras regalias. O cara tá chegando como estrela, porra. Sim. Saída da Loud. Aspas anunciou através das redes sociais, isso aqui, né? Aqui Foi o que a gente acabou de falar. Ali é interessante, ó, os times que estavam atrás. Depois de receber proposta da Fúria, NRG, Bleed e outras organizações, aparentemente ele decidiu, né? Tá o lado da Leviatã. Eu, sinceramente, eu não esperava... Né? O time que, se ele for, vai ser o King, o Xi, o NRZ e o Mazino, juntamente com ele, né? E tá buscando um treinador novo agora que o Onur vazou. Eu não esperava que ele fosse para um time do Latam. Eu também não. Eu não sei como é que tá sendo a proposta de grana, de salário, né? Eu ouvi até alguém falar no chat, inclusive, que parecia que ele ia estar ganhando menos do que ele ganha na Loud, mas talvez essas regalias que ele fechou junto com a Leviatã, compensem, podem compensar. Então, tipo, sei lá, ele, do mesmo jeito que ele tem uma porcentagem de venda de camisa, ele pode ter uma porcentagem maior das skins, por exemplo, do Champions. Ele pode ganhar algumas luvas, alguns prêmios que saiam do salário. Tipo assim, se vocês garantirem vaga no Champions, X% da premiação, ou X% das skins são de vocês, mas a sua, aspas, é ainda mais X. Com certeza, ele deve ter um contrato que... Tem metas a serem batidas incríveis, né? E a Leviatã, no caso disso que você tá falando, talvez seja também pela proximidade local, barra uma situação de ser algo mais tranquilo também, de não ficar no NA infinito, né? Então, por mais que, obviamente, o objetivo de uma organização é chegar cada vez mais pra frente, claramente é surpreendente. Você imaginava que o Taco, ele... Que o Taco, eu tô lembrando... Porque eu tô conversando com o Taco pra ele vir pra cá. Nossa, minha cabeça foi lá no Taco. Obviamente você imagina... Agora tem um spoiler, né? Não, mas ainda não tem nada fechado. Não é nada fechado, não. Mas claramente que o Aspas, a gente imaginava que ele fosse continuar pra outras organizações. A Ásia seria, no mínimo, interessante, mas, lógico, tem também as dificuldades, né, Shep? Imagina você ir pra um time do Pacífico. Também tem isso, demais, né? porque você... Posso garantir, falei, voltei da Ásia agora. Cara, você não consegue... Você acha que é difícil viver no NA, que nem eles falavam?
Imagina um lugar onde ninguém te entende. Ele ia estar sozinho, isolado, sabe? Completamente Não sozinho. acho que ia ser legal pra ele, não. O Aspas ele é uma pessoa mais introspectiva, ele não é tanto de resenhar, de sair por isso. Quer dizer, ele resenha, mas com quem ele é próximo, né? Não sei como é que tá o inglês dele também, então talvez isso tenha pesado. É mais tranquilo, dá pra dar um portunhol ali. Tá perto daqui também. Tá perto daqui, sim, é mais tranquilo. E vai estar lá perto da própria comunidade, porque assim, ainda é o RCT Américas, então ele vai estar jogando e morando no mesmo lugar, vai ter o Saci perto, vai ter o Pancado, vai ter os amigos da Loud também, porque querendo ou não, ele ainda fica, né, com essa amizade, apesar de tudo, acho que ele não sai tretado de lá. Não, eu acho que aí muda um pouco. Talvez ele saia tretado com a Loud, organização, por não ter saído pacificamente, né, tipo assim, alinhado, bonitinho, não ter feito do jeito que os dois lados gostam. Mas eu acho que os jogadores eu não vejo problema nenhum. Eu acho que todo esse core que foi campeão rolou junto... todo aquele bafafá que ele teria um problema com o Les, mas não. esse negócio o Les, não na vai pra verdade, frente. ele tem... Não é nenhum problema com o Aspas especificamente, mas claramente a gente vê que o Les, ele mudou muito a cabeça dele em relação às coisas de um ano pro outro, né? Tipo assim, ele era... Tudo indica pelas entrevistas, tá? Aqui, eu vou pegar uma reportagem mais... Assim, não é falando mal da reportagem do Mais, tá? Pelo amor de Deus. É porque me mandaram aqui, a reportagem do DN tem mais detalhes. Pode mandar bala, então. Então aqui eu vou... Como não tem aí, eu vou falar direto aqui do celular, tá? Aqui, ó. Se antes a situação era difícil, agora é completamente real. A Leviathan está próxima de contratar Aspas para a próxima temporada competitiva de Valorant. Apesar do site Blix.gg ter informado nessa terça-feira, dia 20, que a organização latina chegou a um acordo verbal com o jogador brasileiro que está livre no mercado, o DN me apurou que ainda faltam alguns detalhes para isso e também para a assinatura do contrato. Ainda segundo apurado por essa reportagem, a oferta do Leviathan sequer foi superior financeiramente à proposta de renovação da Loud. A Fúria foi outra organização que também fez uma proposta bem similar à da Leviathan. Fúria, sim. Mas nesse momento o jogador tende a acertar com o time latino. Além delas, uma equipe da Ásia, no qual o DNM não conseguiu apurar a identidade, também chegou a fazer uma proposta pelo Aspas. Vale contextualizar que o jogador fechou nessa terça-feira, dia 20, com a nova agência de gestão, como você falou, que ainda segue em busca de novos interessados em contratá-lo. Então não tem nada fechado. A Leviathan tá próxima, mas não tem nada fechado. Caso seja contratado, o Aspas chega a Leviathan para assumir a vaga do chileno Taco Lila, que recentemente deixou a organização. Ele, inclusive, seria o primeiro brasileiro a atuar no time de Valorant da organização. Procurado pelo DN para posicionamento sobre o assunto, o Leviathan afirmou não ter nada a declarar. Tem um detalhe aí, ó. Tô fazendo só a conjuntura, tá, chefe? Sobre essa questão de valores, sei lá, eu já vi acontecer muito na minha frente nos times. Quando rola um bad blood ali, quando a situação... rola um desgaste durante um ano com o time, às vezes o cara fala assim, ó. Sei lá, você é a Loud e eu sou o Aspas. Vocês querendo um cenário hipotético, tá? O Leviathan que tá querendo pagar, tipo, X. O cara pede 3X da Loud. Sim. Porque assim, cara, você teve esse ano todo, esse problema todo. Se for pra ficar, é pra pagar muito mais. Então, entendam, quando a gente fala que é sobre valorização de jogador, tem a ver com dinheiro, sim, mas como o Shep colocou, é a condição de um trabalho num novo lugar, que reseta, todos esses royalties que são raramente oferecidos. Raramente. São coisas assim, gente, time não abre mão disso. Time não abre mão disso. É muito, muito difícil. Isso dá muito trabalho também. Então, cara, condição bem interessante, mas, de novo, a gente tem uma chance muito grande de ser realmente Leviathan, é porque esses contratos não se fecham do dia pra noite, e o Valorant, ele é um cenário que é notoriamente licado, né? Então, a gente tem acompanhado, por isso que talvez a coisa esteja tão mais dinâmica. Normalmente a gente já fica com a notícia finalizada, mas eles já estão licando tudo.